Eu sou Mariana Lima, professora da Escola Maria Cecília, localizada no município de Surubim. E hoje eu vim com proposta de aula trabalhar a independência dos Estados Unidos para os alunos do 8º ano de História, tá certo? Então eu trouxe esse slide que eu vou acompanhar e vocês vão aí me ouvir, tá? A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Anotem aí, 4 de julho de 1776. E colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Ou seja, essas 13 colônias, elas tinham uma influência muito grande da Inglaterra, que foi o país que colonizou os Estados Unidos, beleza? Com essa conquista, os Estados Unidos transformou-se na primeira nação do continente americano independente, realmente. Então, a nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, ou seja, uma república, né, onde a incidência de direitos e deveres, onde se tem um presidente organizando tudo aquilo. E inspirada pelos ideais iluministas. Os ideais iluministas nós também já vimos no início do ano, onde a ciência é quem acaba comandando toda a sociedade, né? O olhar da ciência e não da religião. O olhar da razão é quem prevalece, é o que prevalece. Bora lá? Então, de toda forma, a independência dos Estados Unidos foi encabeçada pela elite colonial da época. Claro, né? Aqueles que eram mais ricos eram que comandavam realmente essa independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos e o modelo de nação que foi desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações. A República instaurada no Brasil a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano também. Então, vejam só, vocês devem se perguntar, Mariana, mas qual foi o principal motivo, né, dos Estados Unidos ele buscar essa independência? Era o seguinte, havia muitas divergências entre as 13 colônias e a Inglaterra, que era o país, que foi o país colonizador, tá certo? Então, por conta disso, essas divergências tão amplas que ocorreu a necessidade de haver essa independência dos Estados Unidos, tá? O primeiro ponto relevante a ser abordado é que durante o século XVII a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, ou seja, deixou de ser uma monarquia comandada pelo rei, né, e passou a ter um parlamento, pessoas que votavam para que fossem feitas as leis e as demais ações dentro de um país. Então, com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e por isso buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. As colônias da Inglaterra, naturalmente, foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, conforme definiu o historiador Leandro. Assim, além disso, ao longo do século XVII e XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o preço dos seus impostos, né, para os colonos. Então, vejam só, os colonos iriam querer pagar mais impostos? Iriam querer ficar ainda mais dependentes da Inglaterra? Não. Então, isso gerou muitos conflitos, tá certo? Então, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras. Guerra da Liga de Augsburgo, Guerra da Secessão Espanhola, Guerra da Orelha de Jenks, Guerra do Rei Jorge e outros tipos de guerra, a Guerra dos 7 Anos também. E esses conflitos todos foram influenciando na independência dos Estados Unidos. As 13 colônias não queriam ficar mais ligadas, então influenciou sim nessa independência dos Estados Unidos, tá certo? Mas não foi fácil trazer essa independência para os Estados Unidos. A declaração de independência realmente só saiu depois de muita luta, tá certo? Houve uma reunião, né, de 27 causas que os colonos conseguiram adquirir para que explicasse essa declaração de independência dos Estados Unidos com os motivos bem explicitados. Ainda, essa declaração de independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson. Com a independência, no caso, foi iniciada a Guerra de Independência, na qual os colonos lutaram durante 5 anos contra as tropas inglesas. Ou seja, não foi algo simples. Houve também luta para que essa independência acontecesse. Não foi assim, vamos assinar aqui o Tratado de Independência. Não. Houve luta durante 5 anos contra as tropas inglesas para que a independência, de fato, ela fosse consolidada. Os ingleses não se depararam apenas com os colonos, se depararam também
com franceses e espanhóis. Dessa forma, os franceses e espanhóis tinham interesse de enfraquecer os ingleses mesmo, porque viram, né, no apoio aos Estados Unidos uma forma de atingir a Inglaterra. A vitória final foi dos colônios americanos, né, das 13 colônias. Aconteceu após a Batalha de Worthington, que ocorreu no dia 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Foi aí realmente que foi assinado o Tratado de Paris e aconteceu a independência dos Estados Unidos. E você se pergunta, né? Quais foram as consequências dessa Revolução Americana, que também é chamada não apenas independência dos Estados Unidos, mas também pode ser chamada de Revolução Americana. Eu vou elencar aqui quais foram as consequências. Houve a consolidação dos Estados Unidos enquanto uma nação independente. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. Republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas. Declínio do domínio colonial da Inglaterra. A Inglaterra acabou perdendo esse domínio, né? França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. E deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Percebe que esse processo de independência dos Estados Unidos foi importantíssimo para os Estados Unidos se tornar o que é hoje, né, uma grande potência mundial, e começou ali na sua libertação do seu país colonizador, que foi a Inglaterra. Então o país, os Estados Unidos, conseguiu se libertar, né, e conseguiu assim ser independente. Então abraços e até a próxima.